Fala, querido, graça e paz, seja muito bem-vindo aí ao canal Rafael Guarnier. Que bom que você está aí, clicou nesse vídeo, né? Passou aí na sua telinha, no seu Facebook, no seu WhatsApp, você pesquisando no YouTube, te notificou e você clicou e está aí. Que bom, seja muito bem-vindo. Estamos aí na nossa série de Gênesis, né? Gênesis muito mais do que o início de tudo, fazendo um estudo detalhado de cada capítulo. Então hoje chegamos ao capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo aí, Gênesis capítulo 10. Né? Rafael, mas é genealogia? Vem comigo e você vai ver que não é só genealogia, está muito longe disso. Tá? Quero te recomendar, né, assistir os outros vídeos dessa série, caso você não tenha assistido ainda. Assistir as outras séries do canal também, Apocalipse Now, né, Atos dos Apóstolos, né, as epístolas de Paulo lá, Romanos, Coríntios, as que nós já temos. Então é um convite especial, né, para que você possa nos acompanhar aí, ok? Pega a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 10, e eu quero te pedir, enquanto você pega a Bíblia, né, para que você possa tocar nesse botão aí de curtir. Compartilhe esse vídeo nas suas redes, no seu WhatsApp. Não deixe de se inscrever no canal caso você seja um visitante aí. E se você não é visitante do canal, pelo amor de Deus, né? Se você fica aí assistindo os vídeos e ainda não se inscreveu, me faça o favor. Inscreva-se e ative o sininho. Amém? Ajude-nos a chegar aí a 1000 inscritos no nosso canal. Bom, então abrindo aí capítulo 10, né, de Gênesis. Antes, deixa eu só dar uma pincelada aqui na aula passada, para você que não assistiu ainda, né, a gente viu na aula passada o cumprimento do propósito de Deus. Noé começa, depois que sai da arca, a cumprir o propósito de Deus. E qual é esse propósito? Basicamente é expressar o Senhor e representar o Senhor. Noé era a representação da autoridade de Deus na terra. Noé era o líder não só da sua casa, mas da humanidade. E ele falha, ele tem uma falha. E aí a gente abordou isso de uma maneira muito especial, falando de liderança. Né? Então Noé falha, mas a maneira que seus filhos se comportam determina aquele que vai ser amaldiçoado e aqueles que serão abençoados. Chega de spoiler, você vai lá e assiste a aula passada, capítulo 9. Certo? Vamos lá, capítulo 10. Começando, os descendentes de Noé. Aqui, né? A gente vai ver então uma genealogia teoricamente. Teoricamente. Tá? Mas o que mais vale para nós aqui é entender o seguinte. Aqui nós temos o surgimento das nações, ok? E aí, principalmente, a questão de Babel. Né? Babel é a consumação dessa história toda, desse capítulo todo aqui, e uma consumação maior ainda que a gente vai ver, já já eu vou comentar com vocês. Eu vou ler dinamicamente aqui todos os versículos desse capítulo 10, os 32 versículos, tá? E depois eu vou fazer alguns comentários poderosos, então não saia daí por nada, ok? Vamos lá, capítulo 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Lembra lá que eles deveriam encher, né, frutificar, encher a terra, povoar a terra? Versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. Versículo 6. E os filhos de os filhos de Cão, são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade, Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá. Versículo 12. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade.
né? Então ele está falando aqui das cidades edificadas. Versículo 13. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, e Leabim, e Naphtuim, a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus. E a Caftorim. E a Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et. E ao Jebuseu, ao Amorreu e ao Girgazeu. E o Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, né, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Ramateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Né, essa é a galera aqui de Cã. Né, vê que só gente boa, né, para não dizer o contrário. Versículo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Ru, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Tá? Preste atenção, Éber aqui, preste bastante atenção. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e Selef, e Hazarmavé, e Gerá, e Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sebá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, né, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Okay? Então, todas as famílias aqui geradas após o dilúvio, através dos filhos aqui de Noé. E tem muito a ver com o capítulo 9, por isso que eu estou recomendando. Se você não assistiu, volta lá e assiste o capítulo 9. Okay? Então vamos aqui fazer agora alguns comentários poderosos. Primeiro, no versículo 4. Pode ficar tranquilo que eu não vou ler novamente toda a genealogia. No versículo 4, quando ele fala aí no finalzinho Dodanim, né, Dodanim, alguns manuscritos como esse que eu tenho aqui, né, algumas traduções como essa aqui da ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia que eu uso, vai aparecer esse termo Dodanim, que a gente vê lá em 1 Crônicas também, né, 1 Crônicas, perdão, é um livro, primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Tá? Algumas traduções você vai encontrar Rodanim, tá bom? Como um dos filhos aqui de Javã, tá bom? Continuando aqui agora, presta atenção e muita atenção. No versículo 6, quando ele fala assim, os filhos de Cão, como eu falei, são só gente boa, aí você pega aqui, ó, Cush, tá? Misraim, tá disfarçado aqui, mas Misraim é Egito. Misraim é Egito. Pegou? E agora avançando um pouquinho mais, versículo 7. 7 não, versículo 8, para a gente começar a brincadeira. E Cush gerou a Nimrod. E aqui eu quero fazer uma pausa, né? E te mostrar que Nimrod, ele foi o primeiro símbolo do anticristo. Nimrod foi o primeiro símbolo do anticristo. Anote isso. Ele se opôs a Deus. Ele foi o primeiro a se opor a Deus. Ele introduziu muitas coisas relacionadas à idolatria aqui. Olha lá Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Né? E isso é muito poderoso, que a gente lê, né? Aliás, a gente não lê genealogia, né? Então a gente deixa isso aqui passar. Isso é uma coisa fundamental para a gente entender uma situação lá da frente de Apocalipse. Né? Apocalipse, lá no finalzinho já,
lá no capítulo 17 de Apocalipse. Então, se a gente deixa isso aqui passar, a gente perde o fio da meada todo, tá? Eu vou comentar isso, então preste atenção, tá? Então aqui, o governo humano foi formado em oposição a Deus, né? Então ele começou, esse governo humano formado em oposição a Deus, começou com quem? Com Nimrod, tá? E tem o seu término quando? Com o anticristo. É por isso que Nimrod é considerado a primeira figura do anticristo. Você pode ver isso também lá em Jeremias 50, versículo 1. Olha lá também Daniel, capítulo 2, versículos 32 ao 35. Okay? As cidades de Babel e Nínive foram edificadas por Nimrod. Olha os versículos 10 e 11. Olha lá, 10 e 11. Tá? Olha lá, vou ler. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Olha lá, então Nínive, a cidade de Nínive e a cidade de Babel edificadas por Nimrod. Tá? Você sabe que essas cidades, elas tornam-se capitais poderosas, né, de nações lá da Babilônia. Elas vão se tornar capitais poderosas de nações da Babilônia e da Assíria. Né? Babilônia e Assíria. E aí a gente tem duas questões aqui importantes, né? Porque a gente tem duas fortes figuras da humanidade se opondo a Deus. Tudo na sua origem. Tudo na origem. Né? Tudo proveniente da maldição recebida no capítulo 9. Não vou dar mais spoiler, você vai lá e olha. Vamos direto agora para o versículo 25, que tem algo também aqui muito interessante. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Peleg quer dizer divisão. Então aqui você tem a semente da divisão entrando na humanidade. Né? Você tem a semente da divisão entrando aqui na humanidade. Ok? E aí a gente tem o seguinte, que após o dilúvio, a autoridade de Deus foi dada ao homem, certo? Foi dada a Noé, para que ele pudesse governar sobre a terra, para governar. Ele estava sob Deus, né? Ou seja, abaixo de Deus a gente vinha Noé. Mas para que isso? Porque precisava de um governo para que houvesse paz entre os homens. Então o governo humano geraria paz. Aí entra Satanás na história e começa a formação das nações, né? Sinal de que você teria paz através do governo humano, você pode ver no capítulo passado, capítulo 9, versículo 6. Né? Mas aí o amornado, né? Alguns dizem que é chifrudo, né? Você vê que ele entra na parada e institui aí as nações. Então ele fez com que o próprio homem, né, abusasse da autoridade concedida por Deus, formando as nações. E aí o que a gente vai ter? O homem tem seu próprio domínio, negando o direito e a autoridade de Deus sobre ele. E aí você vai ter a formação das nações, né? E a Babilônia é uma pré-figura, é uma pré-figuração, né, da formação aí das divisões e das denominações no cristianismo. Olha isso, né? Babel é uma pré-figuração das divisões no cristianismo, as divisões dentro das igrejas. Né? E essa divisão se consuma quando? Lá na Babilônia, como eu falei para vocês, a Babilônia é grande, né? Com as suas filhas, que a gente viu lá em Apocalipse 17, na nossa série Apocalipse Now. Né? Então percebam aí um capítulo de genealogia que teoricamente a gente não tem muita coisa para acrescentar, mas quanta coisa poderosa mediante o entendimento de um capítulo que aparentemente é só genealogia, mas a gente percebeu que vai muito além disso, ok? É isso, capítulo rapidinho, capítulo 10, mas comentários poderosos. Fica ligado, assiste de novo, né? Que Deus te abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.